Quer dar aquela reviravolta na sua carreira, na sua vida, nos seus negócios? Aquele duplo twist carpado? Então você não pode perder o Daqui Pra Frente, que começa agora, porque a gente está com uma especialista no assunto. Daiane dos Santos, muito bem-vinda. Obrigada, Kovalik. Eu tô muito feliz de estar aqui no Daqui Pra Frente, pra gente poder falar, né? E eu adoro quando as pessoas usam essa metáfora, né? Do duplo twist carpado, coisa boa. Você foi a primeira ginasta que criou o movimento, tanto que ele se chama dos Santos, que é o seu nome. Porém, você também deu uma reviravolta na sua vida. Uma coisa que muitas pessoas têm medo. As pessoas, às vezes, ficam no seu mundinho, na sua vida, e não dão aquela virada. Você hoje é influenciadora esportiva, palestrante, que mais? Influenciadora esportiva, palestrante, gestora, né? Da minha vida pessoal e da vida profissional também, e de grupos, líder, de equipe também. Acho que são tantas coisas que eu acho que veio através dessa veia que o esporte me deu essa estrutura, que a gente fala que eu sou uma influenciadora esportiva hoje. E uma das coisas que a gente vai falar no nosso programa hoje é isso, como o esporte pode ensinar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a dar essa reviravolta, como o esporte pode ajudar isso. Agora, essa expressão duplo twist carpado virou uma expressão da língua portuguesa, uma grande reviravolta. Você deu essa reviravolta na sua vida, virou todas essas coisas que a gente acabou de falar. Você planejou isso cedo, dessa reviravolta? Como é que foi isso? Não, eu acho que eu aproveitei a oportunidade que me foi dada ali. Acho que isso fez uma diferença incrível. Para conseguir dar esse duplo twist carpado, né, ali na vida, teve que ter essa oportunidade de poder construir esse elemento, de construir, de entender esse exercício, de me entender. Então, acho que isso veio com essa oportunidade de conhecer a ginástica e de me construir através dela. Não só como atleta, mas como pessoa também. Né? Nesses momentos que a gente falou aqui dos duplos twists, momentos que a gente tem de reviravoltas na nossa vida e momentos de dificuldades também, né, ali. E de acerto, que também acho que o duplo twist representa também isso. Representa uma vitória. Principalmente a gente conversa aqui no podcast com pessoas que querem crescer profissionalmente, querem chegar e alcançar os seus sonhos. Eu queria mostrar para quem está nos assistindo, quem não está nos assistindo, só está ouvindo, eu descrevo. A gente tem uma foto aqui da Daiane na época de atleta. Né? Na época, isso aqui foi onde? Onde é que é essa foto? Essa foto é de Londres. Foi os últimos Jogos Olímpicos que eu acompanhei. Então, aí você já tinha planejado a sua virada na carreira? Já. Meu duplo twist já tinha acontecido. Ele aconteceu anos antes, né? Veio 4 anos antes dos Jogos Olímpicos que aconteceu em Londres. Eu já comecei a pensar nesse duplo twist, nessa virada, nessa transição de carreira em 2008. E começou a planejar, a trabalhar nisso. Não Exato. foi uma coisa assim, agora eu estou fora da ginástica, meu tempo já passou, vou pensar o que vou fazer na vida. Primeiro que eu acho que a gente viver durante tanto tempo uma atividade na nossa vida, a gente não pode largar do dia para noite. Seja por algum momento de dificuldade traumática que tu tem ali naquele momento, né? No caso, as pessoas falam muito sobre lesão. A lesão tirou. Sim, a lesão tirou porque ela não tinha como prosseguir. Não foi o meu caso. Foi uma maturidade de compreensão que o que eu poderia dar para o esporte quanto atleta, eu já tinha cumprido, né? E eu acredito muito que a nossa vida ela é feita desses ciclos de transição, de se reinventar, de fazer algo diferente, de ter esse estímulo, né, ali do desafio. Então, quando foi Pequim, eu entendi que a ginástica já estava nesse momento para mim. Pequim foi em 2008. Nesse momento de, ok, eu amo a ginástica, a minha entrega ainda está quase que 100% dentro do ginásio, mas eu tenho que programar o que vai ser daqui para frente. Eu não vou conseguir dar saltos a minha vida toda, né? Pelo menos não da forma técnica, né, da ginástica. Mas hoje eu dou saltos de formas diferentes, né? E essa construção desses novos saltos precisa ser planejado. Eu acho que é importante. Quando você começou a planejar? 2008. Essa 2008. construção.
com a questão, se a gente for pegar antes, né, entrando na faculdade, porque entre esses planejamentos já tinha essa ideia de me formar em educação física, ter a graduação antes de encerrar, né, esse momento como atleta ali, mas eu acho que esse é o momento decisório mesmo, de construir, até chegar ao ponto final, né, desse mover do corpo e passar dessa transição para esse novo momento de movimentar pessoas, de me movimentar de forma diferente, foram 4 anos ali. Formação, buscar esse novo caminho, entender, conhecer, aprender com amigos, né? Entender esse novo momento e principalmente, eu acho, ter a compreensão que, para mim, era esse ponto de transição na hora. Não era pelas outras pessoas, não era por um momento que outras pessoas achavam que não seria mais o meu momento dentro do esporte, mas sim uma decisão particular nossa, né? Porque a gente sabe que não é fácil a gente migrar, né? A gente dá esse duplo twist, esse momento de dar uma volta e a gente fazer da nossa vida ali esse momento novo, de um novo desafio, enfrentar esse desafio. Então ele tem que ter essa maturidade, essa sabedoria bem consolidada para que a gente consiga seguir em frente e passar para esse novo momento. Então a primeira lição é planejamento. Planejamento, com certeza. Eu acho que planejamento é aproveitar, porque às vezes, Kovalik, tem algumas oportunidades que a gente não planeja. Por exemplo, no meu caso, eu não planejei ser uma comentarista. E hoje é uma das funções que eu atuo. Ela aconteceu, mas a partir do momento que eu tive essa oportunidade, eu agarrei, né? Alguém, né? A Globo me deu essa oportunidade e eu falei, eu quero abraçar esse novo desafio, mas eu preciso me planejar, eu preciso me organizar, né? Eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso compreender essa nova oportunidade que está tendo ali. Então, eu acho que esse planejamento, junto com essa oportunidade de reconstrução, de reformação da carreira, da vida da gente, no geral. Você destacou que você é palestrante, você é comentarista aqui da TV Globo. Você sempre foi uma pessoa muito expansiva. Desde a época de ginástica, eu lembro você dando entrevistas. Como foi que você aprendeu a falar em público? Porque o grande medo, tenho certeza, de muita gente que está ouvindo e vendo a gente, é falar em público. E isso é fundamental para o crescimento em qualquer área. Você precisa falar com as pessoas. Você, cada vez mais, quando cresce, precisa falar em público. Precisa dar palestras ou um pequeno grupo. Como você aprendeu? Eu acho que foi mais uma das oportunidades que veio junto com essa nova fase de sabedoria e de crescimento. Durante esse período de construção dessa transição de carreira, eu tive essa oportunidade de entrar num curso de gestão esportiva do Comitê Olímpico, né? Porque eu sempre falei muito, eu sou uma pessoa que fala muito, eu gosto de falar com as pessoas, dessa interação social, eu acho muito importante, mas é importante a gente saber como falar, como se expressar. E como você aprendeu? E o jeito, através de um professor, eu tive um professor desse curso de gestão, que foi o professor Luciano Salamacha, e ele, como meu mentor, me ajudou a ter essa organização e principalmente essa compreensão de que a minha fala precisava ser uma fala natural e emocional, das vivências que eu tive dentro do esporte ou da minha vida fora do esporte também, né? Pra gente, que isso era o mais rico. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ter essa parte toda técnica, né? Quadradinha às vezes, e que a gente se espelha e não tem nenhum problema. Mas eu acho que quanto mais a gente tem o nosso jeito, isso é o que encanta, isso é o que aproxima. Isso ele trabalhou muito comigo e me ajudou a construir esse novo olhar, né? De como me expressar. E claro, fui ver também através da neurociência essa compreensão que foi ele que me puxou. Explica melhor isso. Quais são as técnicas que você usa? Como é que você faz para se despir? Porque o importante é isso. Se você usa um monte de técnicas, inclui coisas, você acaba virando igual a todo mundo. Sim. Então o que você está dizendo é que, no fundo, a gente precisa ser a gente mesmo. Autêntico. Falar com o coração. Eu acho que essa autenticidade, ela faz o diferencial. Se a gente for ver os palestrantes que a gente tem hoje, né, de sucesso, a gente tem muitos, todos eles são autênticos. Todos eles têm um jeito próprio de se expressar, de interagir com o público, de ter essa conexão.
eu lembro que quando eu fui buscar o Sala, eu tava nesse momento que foi na pandemia, para mim, principalmente. A gente se conheceu em 2014 e ficou ali até 2016 juntos, mas o momento da pandemia para mim foi um momento ali em 2020 de autoconhecimento, né? Ali, de me reconstruir de dentro para fora. E nesse de dentro para fora, eu queria entender melhor, a me comunicar com as pessoas, a saber expressar, porque muitas vezes eu falava de uma forma que era muito confusa, eu entendia, assim, e as pessoas nem sempre conseguiam compreender o que eu queria. E aí ele me trouxe essa clareza, e me trouxe principalmente essa clareza de seja autêntica, seja você, fale como você gostaria de ouvir. E como é que a gente faz isso? Eu acho que sendo a gente. Quanto mais natural a gente for, melhor será. Porque as pessoas nos buscam porque elas admiram o que a gente tem ali. Pela nossa essência, sendo quem a gente é. Isso eu acredito, né? Assim, que quem vai buscar você, que é porque você tem esse perfil que as pessoas admiram e que elas olham para ti e elas falam, ele é um exemplo para mim. Eu quero entender, né, como fazer esse jornalismo. Eu quero entender como trazer essa informação, sabe? E no meu caso, também essa informação que tem essa ligação emocional, no caso do comentário ou através das palestras, eu sempre penso que o que eu gostaria é que as pessoas conseguissem entrar naquele momento da emoção ali, do que eu estou passando para elas. Então, a neurociência me ajudou a construir esse raciocínio de compreensão através de várias técnicas de leitura, né? Eu acho que até da gente prestar atenção no que a gente não presta às vezes, nessa simplicidade. E a gente acha que muitas vezes o que é mais complicado é o que vai agradar, e nem sempre. O simples agrada muito, o criativo agrada muito, né? O ser autêntico agrada muito, porque às vezes o que as pessoas estão esperando é justamente essa fonte de ligação e de inspiração de poder ser quem é e ser aceito por isso. Isso em qualquer atividade, em qualquer lugar. As pessoas querem verdade. Eu acredito que sim. Acho que a gente vive um momento às vezes que dentro da rede, principalmente social, às vezes a gente vê que nem tudo é como a gente realmente enxerga o que está ali, né? Então, quanto mais verdade a gente for, eu acredito que é melhor, assim. A gente faz com coração, a gente faz com entrega, né, ali. E as pessoas, elas sentem essa carência, eu acho, dessa verdade. Elas sentem essa carência de poder ser como elas são, sabe? O meu desejo é que as pessoas consigam se aceitar, se amar e entender que todo mundo consegue fazer duplo twist carpado, só que de forma diferente. Não precisa fazer com a técnica da ginástica, mas é aquela mãe que trabalha em 2 empregos e que cria seus filhos, sabe? E faz daquele limão uma limonada todos os dias, né? Então, eu acho que esse olhar de vulnerabilidade também, que a gente se coloca, de poder se expor, às vezes, na simplicidade, na autenticidade, encanta, porque aproxima, porque mostra que nós somos todos heróis e heroínas da vida real. Que ninguém usa capa, né, e voa, mas a gente dá saltos muito altos e que são surpreendentes na nossa vida. E nas suas palestras é isso que você mostra? Exatamente. Eu tento mostrar sempre essa conexão da minha vida do que foi, sabe? Na íntegra, na realidade. E claro, sempre associar ao momento do que a gente está vivendo ali. Se a gente vai falar sobre superação, eu vou trazer uma fala que vai mostrar essa superação. Mas não só essa superação na parte técnica da ginástica, no caso, né? Vou citar um exemplo. Quando a gente foi para o Mundial em 2007, eu competi com o meu pé quebrado, com a seleção. E eu vivi um momento que foi o único, pela primeira vez, que a seleção ficou com a 5ª melhor colocação com a equipe. Eu pude fazer parte daquele momento. Essa mesma superação tem aquele pai, né, que almeja, aquela mãe que almeja o crescimento do filho e que sai de casa ou que às vezes deixa aquele filho para dar um futuro melhor para ele ali, né? Lutando, pegando uma condução que vai levar 8 horas às vezes para ela ir e voltar para casa, 4 para ir, 4 para voltar. E ela não desiste, e ela esmera, e ela se dedica. Essa superação, ela também tem que ser valorizada. Então, essa conexão, ela tem que ter nesse momento das palestras. Porque essa emoção é que une a gente e que faz a pessoa, pelo menos é o meu modo, tá, gente, de pensar, em compreender, em entender
que essa alta performance que a gente trabalha, o que a gente faz, as outras pessoas também fazem na vida dela. Eu fiquei impressionado porque você, confesso, conseguiu me emocionar. Você contou sem saber a história da minha mãe. Mas isso, Kovalik... Essa é a história da minha mãe que você contou. E você conseguiu uma conexão comigo, que era o seu público, neste momento, emocionante. E é isso que importa. Exatamente. No fundo, é estabelecer essa emoção. É aí que está a verdadeira comunicação. Buscar... Como é que você faz isso? Como é que você sabia a história da minha mãe? Eu acho que a tua mãe, eu falo, é a verdadeira Pronto, virou história... sessão de análise, tá? Não, gente, é a verdadeira história da grande maioria das mulheres brasileiras, Kovalik. A tua mãe é uma mulher genuína brasileira. É como a minha mãe, é como a maioria das mães desse país e do mundo, das mulheres do mundo. Porque a gente vê no Brasil e no mundo, a maioria das famílias são constituídas por mulheres. Sim. E essas mulheres fazem tudo isso, elas não são valorizadas. A gente, às vezes, admira uma pessoa que tá na rede social. E vou de novo, gente, nada contra rede social. Mas eu acho que a gente precisa admirar as pessoas que estão no nosso dia a dia. As mulheres que eu me inspiro são as mulheres reais que passaram pela minha vida, que estão até hoje. Minha avó, minha mãe, minhas treinadoras, né? Professoras que estiveram ali. Pessoas que eu encontro na rua e me contam suas histórias. Ou que eu posso ter o privilégio de olhar para essas histórias e me inspirar todos os dias e me fortalecer a eu continuar dando meus duplos switch escarpados todos os dias. Quando tu fala da história da tua mãe, a gente pensa nas histórias das mulheres brasileiras que construiu um filho vencedor que está aqui hoje. Imagina que orgulho para essa mulher. E da sua mãe também, que construiu uma filha vencedora que está aqui hoje. O elogio é recíproco. Agora, o que é importante é isso, né? Você conseguiu me comover contando uma história verdadeira, uma história verdadeira. É isso que conecta as pessoas. As pessoas adoram ouvir uma história, mas ela precisa ter verdade. Exatamente. Ela precisa ter essa estrutura, ela precisa ter essa raiz, aonde a pessoa ela veja que aquilo não é um fake, aquilo é real. E isso nos motiva a ser realidade e entender que então eu também posso ser um mentor, eu também posso ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Eu não preciso estar na TV ou na internet, ser uma pessoa famosa para fazer isso. Não. Eu acho que todas as pessoas podem ser essa fonte de inspiração. E é tão legal quando a gente consegue valorizar isso dentro da gente, dentro dos nossos ali. E a gente consegue transcender essa verdade para outras pessoas. Porque às vezes é o que as pessoas estão esperando, sabe? E isso é o que eu acho que impacta as pessoas. A gente desmistificar a própria questão do esporte. As pessoas, elas veem a gente como heróis e heroínas. E somos heróis e heroínas. Na vida real. Você é. Falhamos. Eu sou. Eu sei, você já me disse que não gosta. Você fica constrangida quando a gente fala dos seus méritos, suas conquistas. Eu acho que é muito. Mas não tem como negar. É muito gostoso quando a gente tem essa valorização, Kovalik. Mas é muito gostoso quando a gente vê que outras pessoas também têm. Que elas também vão ser valorizadas pelo que fazem, sabe? Não precisa ser uma campeã do mundo para você ter um apreço de inspiração pelas pessoas. Se você for um campeão da vida, você já vai ser isso. Se você for uma pessoa do bem, você já vai ser isso. Se você for uma pessoa que divide, você já vai ser isso. Generoso, entregue. E entender que não adianta ser só pra você. E é isso que eu quando eu falo dessa questão que não é que me deixa... eu acho que sempre é difícil quando a gente fala da gente, né? Eu sei que eu fui uma campeã do mundo. Eu fico muito grata e lisonjeada de ter esse título, de estar ali. Mas eu fico tão feliz porque esse ciclo ele seguiu adiante. E hoje a gente tem Rebeca, Flávia, Jade, né? Lohane, Júlia, Carol e tantas outras meninas. Nori, Zanete, tivemos Diego e tantos outros ginastas e outras pessoas. Porque não adianta ser só pra gente, a gente tem que entender que a gente precisa dividir. E isso eu aprendi ao longo da minha carreira. Aprendi com o Leg essa generosidade de dividir. Ele é uma pessoa de uma sabedoria extrema.
sabe, ganhou tudo no mundo e tinha uma generosidade em dividir. O mínimo que eu posso fazer para honrar a memória dele e honrar acho que as oportunidades que eu tive a dividir com outras pessoas e fazer isso com verdade. E é porque é como eu acredito que tem que ser. Você sabe que Entendeu? uma coisa que eu aprendi, uma das técnicas que eu aprendi ao longo da minha vida, principalmente para vencer aquele momento, eu ia te perguntar como você faz para vencer aquele momento que dá aquele friozinho na barriga antes de falar. Uma das técnicas que eu aprendi foi não pensar em você, mas pensar no outro, no problema do outro, na dor do outro, jogar o foco para outra pessoa. E aí você pensa, como eu posso contribuir para que essa pessoa também cresça? Exato. Para que essa pessoa também vença. Né? Se você chegou a um determinado ponto, foi por seus méritos, foi por tudo que você lutou, pela sua história. Eu adoro a expressão que me trouxe até aqui, foi a minha história. O que trouxe você até este exato momento e o que me trouxe até este exato momento, nós frente a frente, e nós moramos na mesma rua em Porto Alegre. É verdade. Inacreditável. Histórias que passaram pelos mesmos caminhos ali. Nós saímos lá da rua Juca Batista. Exatamente. Em Porto Alegre. Quem está ouvindo aí de Porto Alegre sabe. Na época eu morei era Estrada Juca Batista. Hoje é Avenida. Hoje é Avenida Juca Batista. Quando eu morei lá era Estrada Juca Batista. E a nossa história, a sua história, trouxe você até aqui e trouxe você a tudo que você construiu. Então, quando a gente vai falar, é importante essa história, é importante o que a gente construiu. E fica a dica para quem está nos vendo e ouvindo. Porém, o foco é o outro. Exato. O foco não é a gente. É exatamente, tu explicou super bem, é isso. Acho que a gente é um meio de informação. Tu, aqui na frente das câmeras, eu quando palestro, quando a gente tem uma narração ou apresento um jornal, no meu caso, na transmissão, a gente é uma veia de informação para aquelas pessoas. E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação do que eu gostaria de ouvir, o que eu gostaria que as pessoas ouvissem, que elas entendessem. Quando eu faço a transmissão mesmo, o meu desejo é que as pessoas se apaixonem pelo esporte que eu sou apaixonada. Então eu quero que elas sintam essa emoção de estar ali. Quando a Rebeca ganha a medalha, quando as meninas ganham, os meninos, eu quero que as pessoas sintam aquela emoção de estarem juntos, porque estão juntos, estão torcendo, estão vibrando, estão chorando de alegria e também quando não sai bem. Então eu desejo isso, sabe? Eu quero muito que elas sintam esse amor e que elas se apaixonem pela ginástica e que eu possa trazer a informação mais fidedigna que eu puder trazer para essas pessoas. E é como tu falou, é pensar no outro, não é se colocar nesse holofote. A gente é nesse momento coadjuvante. Exato. Os protagonistas são as pessoas que ouvem ou as pessoas que estão naquele momento ali apresentando o que a gente está falando. Exato. Né? E isso é muito rico, é muito bom. E é uma tremenda dica profissional, porque muitas vezes a gente fica pensando na gente, nas nossas ideias, quando a gente pensa no outro. Isso no ambiente de trabalho, eu trabalho numa corporação, você é uma empreendedora, você dá palestra, você encontra centenas de pessoas. Quem está nos vendo e ouvindo pode ser um empreendedor, está criando o seu negócio ou quer crescer dentro da sua carreira, por isso que está ouvindo esse podcast, ou porque é simples admirador da Daiane, assim como eu sou. Eu ouviria esse podcast só para ouvir o que a Daiane tem a falar, por ser grande admirador dela, mas as pessoas querem crescer. E um dos segredos foi exatamente esse que você revelou. Eu espero que você que esteja vendo e ouvindo consiga ter captado isso. Quando a gente bota o outro, a gente cresce junto com o outro. Exato. Quando a gente bota a dor do outro, o problema do outro na nossa frente, vem com a solução, a gente cresce. E o outro cresce. Exatamente. A vitória de um é o sucesso de todos. A derrota de um é a derrota de todos. Acho que quando a gente pensa dessa forma e a gente consegue ter essa entrega ali, não tem como a gente não ficar grato, não tem como a gente não ficar feliz, acho que é uma sensação inexplicável essa. E aí eu falo, essa gratidão de poder viver aquele momento de crescimento que não é diretamente teu, é indireto teu. Mas, sabe, esse momento que o outro cresce, tu fala assim, que bom que ele também teve esse espaço de crescimento, que ele também teve esse espaço de poder, porque o empreendedorismo, né, que é o principal foco, é isso, é ser criativo, é ser ousado,
fazer, como a gente falou, do limão uma limonada. E isso o brasileiro tem de sobra, né? Você acha que o brasileiro tem de sobra isso? Poxa vida, tirar daquele momento, às vezes, difícil e crítico, uma grande ideia construída. E não só tirar, mas trabalhar para isso, para essa expectativa virar uma realidade. E que não é fácil, e que é demorada, e que muitas vezes é desacreditada por tanta gente. E ter esse autoacreditar de mover e fazer com que isso aconteça. O brasileiro tem muito isso. A gente viu isso na pandemia, a gente vê isso todos os dias. Esse crescimento de novos empreendedores, até mesmo de trabalhos informais, né? E o nosso país ficou muito evidente isso na pandemia. Como a gente depende da informalidade ainda no Brasil. Que é uma pena, porque, assim, isso tira da boca, às vezes, da família o sustento que vai fazer com que ela cresça, se desenvolva e se mantenha ali, né? Queríamos nós que pudéssemos ter direitos assegurados para todos. Exatamente. E pudéssemos ter essas criatividades valorizadas também financeiro. Mas a verdade financeiro. é que nós não temos, lamentavelmente. Exato. E muita gente vai empreender por necessidade, muita gente porque quer não ter patrão, digamos assim. Ou quer botar as suas ideias para jogo. Quer botar suas ideias para jogo, que às vezes você não tem chance em outras situações, né? Então tem muita gente que quer. Eu quero ser meu próprio patrão, eu quero ser cuidar da minha vida, tomar as decisões, e tem muita gente que tem talento para isso. Agora tem muita gente que faz isso porque precisa. E a gente tem que ir em frente. O brasileiro, ele vive dando duplo twist carpado todos os dias, né? Com certeza. E o brasileiro é competitivo, né? Não, é a competição da vida, né? É a gente superar cada dia. Quando a gente vê muito isso, alguém construir uma ideia e alguém vir e reinventar essa ideia com um ponto a mais. Isso é extraordinário no povo brasileiro, sabe? A gente vê isso muito lá fora, essa grandiosidade e esse medo de não trabalhar que o brasileiro tem. E de melhorar o que ele põe a mão sendo feito, sabe? E não deixa de ser uma competição, porque tu tá competindo, porque a partir do momento que... Uma competição saudável, assim, espero, né? Assim como no esporte também. Com outras pessoas que estão ali querendo esse mesmo lugar. De reconhecimento, de resultado, né? De dar certo, né? Apesar de ter muito treino, fazer com que esse treino ele seja reconhecido com o mérito da medalha, da conquista no final ali. E quando a gente vê o brasileiro tanto aqui quanto fora, a gente vê isso acontecer. Você citou treino. Eu gostaria de citar uma frase de Muhammad Ali, que é mais ou menos assim. Ele disse, né? Muhammad Ali disse que ele não ganhava as lutas no ringue. Ele botou isso de uma forma mais poética, né? Ele sabia usar as palavras magnificamente. Mas ele disse que ele não ganhava a luta quando os holofotes estavam sobre ele, mas no escuro dos treinos, no dia a dia, em não desistir, em fazer de novo. Isso vocês fazem no esporte? Muito. E de que forma você traz isso para a vida? A ginástica, se a gente pensar, ela é um esporte de excelência. Então, a repetição, ela vai trazer essa excelência, essa perfeição. A gente está sempre buscando essa perfeição. E não tem um segredo que não seja o trabalho, o treino. Muitas pessoas me perguntam, mas ela tem talento. Eu já vi muito talento não conseguir. Eu já vi muita gente que não tinha talento e se transformou. Eu gosto muito de comparar Messi e Cristiano Ronaldo. Dois fenômenos do futebol. Messi, um talento puro. Cristiano Ronaldo, construído. O que os dois têm em comum? O trabalho. O trabalho, a entrega ali. E óbvio, né? Uma coisa que é óbvia, mas não é explicável, que é o momento deles. É Deus ali que vai definir quem vai ou não, porque às vezes você pode também ter todo esse trabalho, ter todo esse treino e não chegar naquele momento ali, né? A gente sabe que não tem uma explicação lógica. Né, ali. Eu, pelo menos, acho isso. Ali é Deus que define. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de entrega de 100%. Não só 100% naquela hora, no nosso caso da competição, ou na hora que tu vai te apresentar numa palestra, ou quando tu vai te apresentar no jornal. Tu tem toda uma preparação ali.
um trabalho que é feito de base para te dar essa segurança para te poder fazer o que tu tá fazendo e fazer com aquilo com uma naturalidade de entrega, porque é do dia a dia, né? Eu gosto de pensar assim, se eu der 80% do meu trabalho no meu dia a dia, alguém vai ter que dar 20%. Para completar os 100% de nós dois, ou do grupo, ou da equipe. Então, por isso é tão importante que a gente pense no outro. É tão importante que a gente dê o nosso máximo ali. Mas também, esse treino do 100% é importante que seja diário e também seja efetivado no dia que você fizer esse momento tão crucial e tão importante na tua vida. Em outras palavras, uma lição que a gente traz para a vida. Você tem que dar 100%, mas não terá certeza do sucesso. Exato. Agora, se você não der 100%, tem 100% de chance de não ter sucesso. Exatamente. É perfeito. Tu fez a colocação perfeita. Assim, e a gente fala muito sobre essa questão mesmo do fracasso. Muitas pessoas pensam que fracassar é errar. Não. O erro faz parte do aprendizado. O erro faz parte. Fracassar é você não tentar. Porque aí você sempre vai ter aquela dúvida na tua cabeça. Será que seria? Será que eu conseguiria? E se eu fizesse? Quando a gente faz, a gente já tem uma resposta, seja positiva ou uma resposta negativa. O que a gente aprende muitas vezes com a resposta negativa é, talvez não seja para você ou não seja daquela forma, né, ali, mas eu vou aprender. Entendeu? E como tu falou, ou vou ter 100% de certeza, ou eu vou ter 100% de negação ali. Mas a resposta final vai depender muito desse caminhar, de como vai ser. Falamos de sentimentos, falamos de superação, de várias coisas intangíveis. Vamos falar de uma coisa tangível. Dinheiro. Todos precisam. Show me the money. Vamos falar de dinheiro agora. Eu queria mostrar para você, Daiane, um estudo, 2 estudos, na verdade. Para quem não está nos vendo, só está ouvindo, eu vou descrever. É um estudo feito pela NBA, de atletas que foram à falência depois do fim da carreira. Na NBA, 60% dos atletas foram à falência. Nos Estados Unidos, a pessoa pode falir, não é só a empresa. Decreta falência. E não é só aqui no Brasil. Não. Não, nos Estados Unidos, literalmente, a pessoa pode falir, decretar falência de uma pessoa. Sim. E a NBA, 60% dos atletas, um dado de 2008, é uma fonte da própria NBA, faliram. Na NFL, que é o futebol americano, 79% dos atletas faliram 5 anos depois, foram à falência depois do fim da carreira. A fonte da revista Sports Illustrated. Então, quem está nos vendo e nos ouvindo pode pensar, mas a Daiane, ela tem nome. Ela construiu um nome na ginástica. Quando ela foi dar essa virada na carreira dela, o nome estava ali. Era fácil. Porque quem não receberia a Daiane? Não é fácil. Não é nada fácil. Na verdade, primeiro que a gente está vindo num momento diferente. Eu preciso construir, e como eu tive que construir, ainda estou construindo esse novo momento na minha vida agora. Como gestora, como comentarista, como empreendedora também, que eu acho que eu vivo um momento diferente do que eu vivia antes. Apesar de ter empresa desde 2004, acho que eu vivo um momento diferente hoje do empreendedorismo na minha vida. E um dos momentos que eu acho que foi essencial para que eu conseguisse não passar por essa dificuldade, que realmente é a grande maioria dos atletas, não só nos Estados Unidos, mas eu vou falar que no mundo, a grande maioria dos atletas ganham dinheiro muito cedo, muito jovem. E muito rápido. Muito rápido. E a maioria vem de uma origem mais humilde. E quando a gente fala disso, a gente não tem uma coisa que é muito importante e que tem ajudado. E hoje a gente tem esse olhar, que é o planejamento financeiro. Como é que você faz o seu planejamento financeiro? Hoje eu tenho um planejador financeiro que me ajuda. Porque durante a minha carreira como atleta, eu fiz planos e realmente consegui, né, investir em algumas questões que hoje me ajudam a ter uma vida. Vamos abrir a sua carteira. No que você investe? Eu tenho imóveis, muito. Mas eu acho que hoje a gente está num momento diferente ali. E através do meu planejador financeiro, ali, eu consegui entender melhor. O Robson me trouxe essa clareza
de que a gente pode investir em questões diferentes. Eu tive aplicação durante muito tempo. Hoje, e a diferença do planejador financeiro e do consultor é que o planejador vai te ajudar a fazer uma história traçada e a colocar para ti o que é melhor ali. Mas na prática, como é que você fazia? Você separava um dinheiro que você ganhava todo mês, ainda na época de atleta? Desculpe perguntar, pode parecer uma pergunta um tanto ríspida. Você ganhava bem quando você era atleta? Eu acho que pra época, sim. Eu acho que eu ganhava muito. Eu acho que hoje a gente ganha... Que bom que isso também evoluiu. Porque isso também é um reconhecimento, né? Que bom, eu brinco. Claro. Só amor não paga conta, né? Exato. Queria eu pagar com amor, mas não dá, né? Chega pro gerente do banco e diz, também. olha... Eu amo muito o meu carro você... ali, a minha casa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Posso pagar com amor? Então, hoje, eu acho que a gente tem esse reconhecimento também financeiro, melhor para os atletas, que foi essa evolução que a gente viu lá de trás, né, de resultados que trouxe de investimento de empresas, de grupos que têm sustentado essa questão. Mas não adianta só a gente ganhar dinheiro. A gente tem que aprender a onde guardar o dinheiro, como trabalhar esse dinheiro. Então conta pra gente como é que você fez. Eu investi na época, você separava lá do começo, eu separava. Vamos voltar. Separava sempre o dinheiro. Como é que você fazia para economizar? Eu sempre gostei muito de imóveis, sempre. Então, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu juntava para comprar imóveis. Então, hoje eu tenho imóveis, né? Ele não é o dinheiro vivo, ele é um dinheiro ali que gira, né? Ali, porque locações, Você tinha assim venda. Todo mês eu vou economizar tanto. Ou se eu ganhar um prêmio, eu economizo tanto. Você tinha um orçamento? Como é que você fazia? Tinha, eu colocava sempre numa aplicação. Eu tinha uma verba para gastar no meu dia a dia e o restante, tudo para aplicação. E aí, quando surgia um imóvel, principalmente, com uma boa oportunidade, eu ia comprar. E como é que você fazia isso? Mas nunca imóvel caro. Por que nunca imóvel caro? Porque a gente não sabe exatamente. A realidade que a gente vive enquanto a gente é atleta é uma. Quando a gente vai fazer essa transição, a gente não sabe como vai ser esse futuro. Certo. Por mais dinheiro que se tenha, você tem que continuar tendo essa entrada financeira, esse fluxo financeiro, para te conseguir manter essa vida, né? E essa vida é desde a casa que a gente escolhe, o carro que a gente vai comprar, enfim. Porque aquele carro, aquela casa, ela vai precisar de um investimento ali, né? Seja colocar gasolina, pagar o IPTU da casa, você faz uma planilha, uma coisa assim? Fazia na época. Hoje a gente tem todo um esquema diferente, né? Nesse novo momento, como eu te falei. Porque eu entendi que eu precisava ter um olhar também renovado, né? Mais maduro para esse lado financeiro também. Por mais o que você quer dizer com um olhar mais renovado, maduro? Mais maduro, aonde eu fui buscar um planejador financeiro, porque naquela época não tinha. Era muito assim, eu quero investir em imóvel. Eu sei que um imóvel é uma segurança, né, ali, pra gente não gastar o dinheiro. E se a gente não usa o dinheiro e não guarda bem, o dinheiro vai. E a gente nem entende como que ele foi. Quando vê, ele já foi embora. Então, com o tempo, eu entendi que eu precisava hoje ter uma pessoa que me ajudasse nisso, um especialista que me ajudasse. E aí eu fui buscar um planejador financeiro para ele me ajudar a, hoje, conseguir organizar o meu dinheiro de uma forma mais saudável e longilínea. Ou seja, você está fazendo tudo para nunca passar dificuldade na vida. É isso. Porque, no fundo, é o que as pessoas querem. As pessoas querem ter um dia uma aposentadoria, ter um dia uma tranquilidade, a tal da independência financeira. Viver com dignidade, né? Ali, eu acho que ter uma vida onde a gente consiga pagar nossas contas em dia, né? Ter uma tranquilidade para dar uma boa estrutura nossa e para os nossos também, né? Não ter essa preocupação de nossa, como eu vou viver no mês seguinte? Esse mês eu vivi muito bem, mas e no mês seguinte? Eu consigo viver dessa mesma forma? Então, essa é a grande preocupação da maioria dos brasileiros. Exatamente. Por isso que não basta só você ganhar dinheiro. É importante você aprender a lidar e trabalhar com esse dinheiro. Porque você pode ser um milionário e você pode falir. Sim, a gente viu agora o exemplo. Os atletas não eram poucos milhões, eram muitos milhões. Eu não consigo nem pensar quantos zeros, né? Muitos zeros, eu não consigo nem imaginar fora. Aqui. É porque
essa imaturidade, né, ali, e eu acho que isso tem sido incrível. A gente tem visto hoje o Comitê Olímpico do Brasil se preocupando com esse planejar financeiro dos atletas, em trabalhar isso com eles, os clubes e tantos lugares que vêm trazendo. Que bom que também dentro das escolas públicas tem trazido, porque a gente tem esse empreendedorismo nas comunidades. E fazer com que esse empreendedorismo gire e se mantenha é importante. E isso vem junto com essa estrutura de organização que vem através da gente aprender a trabalhar com o nosso dinheiro. Aprender a fazer o malabares, né? Uhum. Ali com o nosso dinheiro. E que legal que a gente tem pessoas que podem nos ajudar. Óbvio, a gente tem muitas pessoas que são natas nisso e fazem isso naturalmente, mas a grande maioria da população não consegue. E por isso a gente precisa, sim, usar essa estratégia dessas pessoas incríveis que nos auxiliam nessa parte financeira também ali, de estruturação. Tá certo. E a empresária, empreendedora. Os empreendedores costumam dizer que uma das maiores dificuldades é lidar com pessoas, reunir as pessoas em torno de um objetivo, administrar pessoas. Como é que você aprendeu a fazer isso? Eu tô aprendendo ainda. A gente não aprende. Acho que a gente passa a vida toda aprendendo a lidar com as pessoas. É muito difícil, não é fácil. Como não é fácil lidar com a gente também. Eu tenho certeza que as pessoas também acham isso, né? Mas eu acho que quando a gente tem esse olhar, né, de empatia, que a gente falou aqui, de admiração, de respeito, as coisas acontecem. Quando a gente consegue entender que a gente não vai estar sempre certo e que a gente precisa da criatividade do outro, a gente necessita do outro para fazer as coisas acontecerem também, isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala de um grupo, hoje eu sou gestora, sou líder de um grupo de pessoas, mas essas pessoas são todas importantes. Eu não sou a mais importante, todos somos importantes, cada uma tem o seu papel. Se a gente tirar uma pecinha do quebra-cabeça, ela vai fazer falta. Como é que você convence essas pessoas a fazerem um trabalho de equipe? Como é que você junta um time e faz esse time jogar? Eu acho que é sempre importante a gente valorizar o trabalho do outro e sempre trazer, acho que esse olhar de juntos vencemos. O que a gente está fazendo aqui não é para um, é para todos. Quando um acerta, todos acertam. Quando um erra, todos vão errar. Não é só aquela pessoa que está ali, que errou, que cometeu um erro, sei lá. É todas as pessoas que poderiam... Às vezes a pessoa viu e não ajudou a resolver o erro. Então tu errou também, né? Então acho que esse olhar de coletividade, mesmo que seja no caso de um esporte individual como a ginástica, ele é importante. A equipe, o grupo, ele sempre vai existir. A gente nunca consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Eu não conheço ninguém que chegou até o sucesso, até o ápice, sozinho. Ele precisou em algum momento de alguém, em muitos momentos, para estar ali de alguém. E eu acho que ter esse reconhecimento, e eu acho que sempre trazer isso e essa demonstração dessa necessidade, que eu volto de novo, eu trouxe isso muito dos meus treinadores, de eu preciso de você. Como você precisa de mim, claro, é muito importante para que as coisas fluam e aconteçam. E a gente entender que cada pessoa também tem seu jeito. E a gente, dentro de um grupo, a diversidade faz a diferença. E a diferença chega ao extraordinário. Nossa, você tocou num ponto que é fundamental. A diversidade. A diversidade provoca uma explosão de criatividade. Não é só uma questão de justiça social, a gente ter pessoas diferentes. Mas quando a gente se reúne com pessoas que tiveram histórias diferentes, dores diferentes, enfrentam diariamente dores diferentes e junta isso... É extraordinário. É incrível. É crescimento puro. As melhores ideias, as melhores construções de empreendedorismo que a gente conhece vieram de pessoas diferentes. Elas nunca... Mesmo Stephen Jobs, né? Ele não fez sozinho. Muitas pessoas. Ele precisou de muitas pessoas para fazer, sabe? Então, essa ideia, e eu acho assim, essa realidade de humildade, ela é importante para a gente entender isso. E essa diversidade que constrói, que vai além de misturar as culturas diferentes, né? As vivências diferentes, as dores, e não minimizar a dor de um ou enaltecer a dor do outro, mas entender que são dores diferentes às vezes, e a gente precisa respeitar essas dores e aprender com essas dores também,
E não só com as dores, com as alegrias, né, que acontecem ali, faz a gente conseguir ter esse momento que difere do que já existe. E aí a gente constrói um empreendedor diferente, uma ideia nova. E a gente vê, acho que esses momentos que a gente tem visto de ideias, às vezes, que estão ali, mas que ninguém pensou. E não foi construída só com uma mão, foi construída com a mão de muitas pessoas para poder se tirar do papel e se colocar em prática. Uma coisa que você falou agora há pouco, quando você estava descrevendo as características necessárias para a gente ter liderança, e eu me lembrei de uma frase, de um trecho do livro do Carlo Ancelotti, que é o treinador do Real Madrid, dizem que futuro treinador da seleção brasileira. E aí perguntaram para ele, e ele escreve isso no livro, como é que faz para motivar um campeão, um Cristiano Ronaldo? Se bem que o Cristiano Ronaldo, ele já é motivado, como você mesma falou, naturalmente. Mas como é que você faz para um grande campeão? Ou como você, na época que você era uma grande campeã, como é que um treinador faz, Daiane, continuar tentando alcançar coisas melhores, motivada? E o Ancelotti disse que você tem que deixar claro para ele, principalmente quando é um trabalho de equipe, e você atuava em equipe, que o que é bom para você é bom para a equipe. Perfeito. É justamente isso. E quando a gente fala de motivação, a motivação ela é individual. A gente pode ter estratégias motivacionais que a gente pode lançar até o outro, mas essa motivação ela é interna. Eu tenho, por mais que eu fale pra você, que falo, nossa, você é muito inteligente, nossa, você é muito bom no que você faz, você pode se auto-sabotar e falar, e você pode falar, e que, sabe, eu não me sinto assim, mas eu não consigo ver, e isso vai te menosprezando, essa procrastinação, essa diminuição interna mata esse mover, que é a motivação, o mover do pensamento, o mover físico, o mover de você sair daquele lugar de inércia e ir além e conseguir construir. Mas essa motivação, ela também é coletiva, que é o que exatamente tu falasse agora, sabe? De tu entender que o que é bom pra ti, tu quer o melhor pra ti, então tu tem que querer o melhor pra equipe. E se tu der o melhor de ti, a equipe também tem que dar o melhor dela. Porque só um não vai fazer. Isso a gente vê muito claro num jogo coletivo, né? Como o futebol. E às vezes a gente é injusto, né? A gente dá mérito só pra uma pessoa, sendo que 11 jogadores precisaram para aquela vitória, ou então para aquele momento triste que a gente vai viver. Na ginástica, a mesma coisa. No esporte individual, na nossa vida, a mesma coisa. Seja no sucesso ou na derrota, a gente nunca fez isso sozinho. A gente fez com a ajuda de muitas pessoas. Então, tudo que for bom pra ti também tem que ser bom pro outro. Uhum. Né? Então, esse olhar ali, ele é muito importante. E, no meu caso, isso me move muito. Eu entender que eu dar o meu melhor, e eu tenho muito uma competição comigo sobre isso, de sempre querer buscar o meu melhor. E quando eu não dou o meu melhor, eu fico bem... frustrada e fico muito punitiva comigo mesmo, porque eu fico remoendo aquilo ali. É uma coisa que eu tenho que trabalhar, sabe? É complicado pra mim quando isso acontece. Demorou pra você achar a palavra, você tava pensando num palavrão. Tava pensando assim, não posso falar isso. Não posso falar isso. E obrigado por ter me ajudado. Então, ou seja, você fica furiosa. Fico F maiúsculo ali. F maiúsculo, porque... É muito difícil quando a gente vê que muitas pessoas se esforçaram e a gente não conseguiu se esforçar o suficiente para o resultado vir. Quando todo mundo se esforça e o resultado não vem, a gente tem que admitir que o outro é melhor. Né? Você não se cobra demais? Eu acho que sim, mas eu acho que é importante isso com equilíbrio. Né? E eu acho que eu estou buscando esse equilíbrio de autocobrança. Até porque a gente deseja, sabe? Dar sempre... E nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre. Então, aprender a trabalhar isso, que nem sempre tudo... Não é só acontecer como a gente quer, mas acontecer como a gente gostaria que acontecesse. É difícil. Ninguém quer ter uma resposta negativa. Todo mundo trabalha para ter uma resposta positiva.
mas ela vai vir em algum momento, a gente tem que saber lidar com ela. Tá certo. Agora, você falou de exemplo, de comprometimento, de várias coisas. Eu fico pensando, você, uma mulher negra, que certamente enfrentou inúmeras barreiras. Inúmeras barreiras. Você tem consciência do que você representa para tantas outras meninas negras que ficam olhando para o futuro e se perguntando: será que eu posso chegar onde eu quero chegar? Eu acho que hoje eu tenho uma consciência mais nítida de tudo isso. Porque quando a gente é atleta, a gente pensa muito no resultado. Acho que quando eu ainda era ginasta, eu via muito a medalha, o título, o troféu. Eu via muito... Gente, desculpa, é até uma fala egocentrista e egoísta, né? Mas a gente é muito prático nisso. A gente pensa muito nesse resultado palpável. A gente não pensa nesse resultado qualitativo. Eu acho que hoje eu tenho uma resposta diferente para essa sensação de presença. Porque representatividade é isso, né? Como diz Thaís Araújo. Representatividade sem presença, ela não existe. Hoje eu consigo ver muito claro, apesar de ter essa consciência na época do que isso significava, o meu foco estava total pro quantitativo. E hoje eu consigo ver que isso é imensurável, porque é qualitativo. E qualitativo a gente não consegue mensurar, a gente não consegue quantificar. Toda vez que eu vejo uma menina, não só na ginástica, mas acreditando no sonho dela, uma criança de comunidade, da onde a gente veio, certo? Acreditando e lutando e batalhando e aproveitando as oportunidades que foi dada, isso é uma realização de um sonho para mim. Porque é o que a gente falou do coletivo, a gente entender que aquilo não é só pra gente, que aquilo é maior que a gente, que aquilo que a gente tá fazendo é tão grande que a gente não tem noção do que é. A gente não consegue, as pessoas perguntam, como você se sente? Não tem como você explicar um sentimento, você só sente. E quando esse sentimento ele vira uma coletividade, aí que a gente não consegue explicar mesmo. Mas é lindo de ver, porque é o que a gente quer, é o que eu desejo que outras pessoas olhem como eu já olhei para outras mulheres, como eu já precisei de incentivo e preciso até hoje de força, de inspiração, de buscar esse impulso de movimentação para a vitória, para conquistar, para acreditar, para me mover e mover outros também. Então, quando a gente consegue entender isso, e isso para mim é uma coisa que por isso eu acho que é exigência comigo mesma. Porque eu não posso dar menos do que isso. Não posso dar menos que o meu melhor para isso. Porque daquilo ali, outros vão sair. E eu não posso errar com essas pessoas. Eu posso errar comigo, mas com os outros eu não posso. Por que você não pode errar com os outros? Porque da mesma forma que essa bola de neve, ela é positiva, ela se torna negativa. E quando a gente fala de pessoas pretas, mais ainda, Kovalik, as pessoas julgam quando uma pessoa que não é preta vence, as pessoas não colocam ela numa caixa como se ela fosse única, né? Mas quando é uma pessoa preta que vence, as pessoas colocam ela numa caixa como se ela fosse única. Mas quando isso é positivo, quando isso é negativo, isso vai pro coletivo. São as pessoas pretas que fazem. As pessoas pretas são violentas. As pessoas pretas não são vencedoras. As pessoas de comunidade não têm educação. Entendeu? Entendi. Então, esse erro individualizado é uma coisa. Ou seja, esse erro coletivo é outro. Quando a pessoa vence, foi ela que venceu. Quando a pessoa não vence, foram todas as meninas pretas que não Exatamente. Todos. É assim que a sociedade pensa. Não só as meninas. Todas as pessoas. Todas. A gente fala muito desse exemplo. E aí eu vou citar outro exemplo. Quando a gente vê uma mulher não preta ganhando, a gente fala, uma mulher que é inspiração para outras mulheres. Eu sei do papel de uma mulher preta ali. Sim. Como isso é referência para outras meninas pretas se inspirarem, acreditarem nelas. Mas eu sou um exemplo para todas as mulheres quando eu tô ali. Para as pretas e não pretas. Então, quando a gente pensa só nesse formato, é a mesma situação. E quando a gente vai numa situação que não é positiva, a gente tem muito esse olhar. As pessoas pretas são violentas.
as pessoas pretas não são esforçadas. Não são educadas. Né? São agressivas. Quando eu vejo uma pessoa que tem um surto de raiva, como várias pessoas têm, de todas as cores, de todas as etnias, e gente mal criada, né, mal educada, desrespeitosa, tem em todo lugar, né? Em outras palavras, se eu for desrespeitoso, ninguém vai dizer os brancos são desrespeitosos. Mas se você disser... Vão dizer que você é. Que eu sou. Entendeu? Você é uma pessoa desrespeitosa, Sim. no caso, né? Você não é, ainda bem. Mas vão dizer que você é. Vão falar... Gente, não é isso, tá? O Kovalik Nossa, o Kovalik é uma pessoa desrespeitosa. Quando é uma pessoa preta, as pessoas falam, os pretos são assim, arrogantes. Os Isso pretos são assim, dói, grosseiros. não Os dói. pretos são assim, violentos. E aí, muitas vezes, por mais que nós sejamos as pessoas agredidas, a gente não pode nem se defender. Porque as pessoas não veem o que foi feito pra gente antes. E quando eu digo antes, não estou dizendo na ancestralidade, né? Que a gente carrega até hoje aqui, essas questões. Mas no momento antes de eu revidar, então nem revidar eu posso, muitas vezes. Muitas vezes quando a gente é xingado, quando a gente é ofendido, quando a gente é menosprezado, quando não é nos dado uma oportunidade. E eu já vi muito acontecer, porque é uma pessoa preta, a gente não pode nem falar nada. Porque é mimimi, ou é porque a gente está lutando por uma questão que a gente não tem condição de ter. Então, quando a gente pensa nesse lugar, que é isso que eu estou falando também, é um lugar coletivo. Você é a presença ali, mas junto com você tem muitos outros. Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer, porque não é só para a Daiane que vai acontecer, é para outras 56% de uma nação que é desacreditada, que é perseguida na rua, no mercado, na escola, sabe? Que você não pode ter um carro melhor, que você não pode estar dirigindo com a tua família para levar 80 tiros. É disso que eu tô falando. Você, Daiane dos Santos, que é reconhecida em qualquer lugar, ainda enfrenta isso? Enfrenta essas situações? Não tem como não enfrentar. Toda pessoa preta, ela vai enfrentar. Ela enxergando ou não. Porque, assim, a gente fala muito dessa agressividade do preconceito racial, social. Mas a gente não fala do dia a dia, dos olhares. A gente não fala desse silêncio de quando eu quero alcançar dentro da minha empresa uma posição melhor e não é me dada a vaga ou eu não passo, porque eu não tenho o perfil que a vaga oferece. Mas o perfil é o mesmo perfil de currículo do meu colega que tem uma cor de pele diferente da minha, ou que mora num lugar diferente do meu, que é de uma etnia diferente da minha. Então, quando a gente coloca, né, nesse padrão ali, isso também é uma violência. Só que as pessoas não veem isso como uma violência. E é uma violência. E dói tanto quanto um tapa. Dói tanto quanto a gente vê uma pessoa levando um tiro. Dói tanto quanto a gente vê uma pessoa perseguida. Dói muito. E todo dia a gente tem que ser resiliente, todo dia a gente tem que ser persistente, tem que acreditar, tem que entender, como eu falei, que não é só pela gente. É por todos. É por muitos outros. Estar aqui hoje, ter um espaço de fala, de presença, não é só eu ali. É esses 56% pelo IBGE, somos mais, de pessoas representadas ali, falando de brasileiros. Então isso é muito importante. E como você, diante desse quadro, encarou o que passou na sua cabeça quando você viu aquele pódio com 3 meninas pretas? Como é que foi? É inexplicável a gente ver uma imagem que em alguns anos atrás a gente achava que não poderia ser real. Uma coisa é a gente ter uma expectativa de um dia isso poder acontecer, outra coisa é a gente ver a realidade acontecendo ali. A Simone Biles, eu acho que descreveu muito isso. Eu lembro que a gente estava na transmissão e a gente comentaram, né? Ela está muito emocionada porque ela está vivendo esse novo momento ali de reconstrução, porque o primeiro mundial dela foi em Antuérpia, em 2013, e ela volta agora em 2023 num novo momento, depois de ter cuidado dela, por ela. Eu falei, não, se a gente for observar, ela competiu antes, e ela ganhou medalha com a equipe americana, já. Mas o choro veio naquele momento,
Porque aquela vitória diz muito. Eram 3 mulheres pretas ali. A Simone Biles, Rebeca e Shanice Jones. 3 mulheres pretas que representam o nosso continente. Continente não era da... Né, como a gente fala, quando a gente fala de pessoas, a gente remete muito a essa ancestralidade da África. Mas nós estamos aqui, na América. Nós somos parte dessa América. De uma porcentagem num país que é extremamente preconceituoso também, como os Estados Unidos. E num país que é extremamente preconceituoso também, como o Brasil. E a gente tem 3 meninas. E entre elas, a gente tem a honra de ter uma brasileira ali. 2 americanas e uma brasileira. E essas mulheres pretas vão inspirar outras mulheres no mundo. Mas, em especial, as meninas e mulheres pretas. Isso é muito. A descrição da lágrima representa tudo, da emoção ali naquele momento, da Simone Biles ali. Foi muito lindo de ver. E o que você diz para homens e mulheres pretos que estão nos ouvindo agora e que enfrentam inúmeras dificuldades no trabalho, na empresa, como empreendedores, também querem crescer? O nosso podcast é exatamente sobre isso, sobre oportunidade, que você descreveu também, que ela nem sempre existe. Quando você vai dar palestra, quando você encontra pessoas negras, pessoas pretas, e elas têm esse anseio, esse desejo de crescer profissionalmente, mas enfrentam essa dificuldade, essas barreiras que você tão bem descreveu. Qual é a sua palavra para elas? Eu vou falar exatamente o que meu pai me falou, assim. E depois, já adulta, eu entendi melhor as palavras dele, ainda muito nova. Com 5 anos de idade, mais ou menos, na Coab, Cavalhada, lá em Porto Alegre, meu pai... Lembro de uma conversa que meu pai teve conosco, eu e mais as minhas 2 irmãs, sobre pessoas pretas no mundo. Pessoas pretas fora... Filhas pretas fora do ambiente de 4 paredes seguro da proteção dos pais. Que a gente precisaria ser 3 vezes melhor. Que muita gente ia duvidar, mas que a gente não podia duvidar. Que todos podem duvidar, mas a gente não pode. E que a gente precisa olhar para quem incentiva a gente. Porque o que o mundo faz socialmente com pessoas pretas é o tempo todo provar que elas não são capazes. O tempo todo duvidar. Mas elas têm que acreditar que um dia poderá ter um pódio com 3 pessoas. Exatamente. Pretas. E elas têm que acreditar que elas farão parte desse pódio. Não que terá, mas que elas farão. Porque aquela imagem ali é a presença das meninas ali, das 3 meninas. Mas a imagem é tua todos os dias naquele pódio. É minha, de todos nós, todos os dias no pódio. Todos os dias que eu venço e que outras pessoas vencem, a gente tá naquele pódio. Todo dia que eu sobrevivo, eu tô naquele pódio. Todo dia que eu sobrevivo, não. Todo dia que eu vivo, eu tô naquele pódio. Todo dia. Então, esse pensamento que o meu pai me trouxe, depois quando teve acontecimentos, que eu entendi, mais velha, né, ali, o que ele estava querendo dizer, que eu preciso, que todo mundo pode duvidar, mas a gente precisa acreditar para ter essa resiliência, essa persistência, essa superação, e a gente olhar para quem acredita na gente e, infelizmente, deixar invisível quem tá torcendo contra. E aí eu vou colocar uma pitadinha a mais. Sou bem teimosinha. Uma coisa que me estimula muito é alguém torcer contra. Isso, olhar para essas pessoas e dizer, eu posso fazer isso, eu consigo. Isso é uma coisa que me estimula. Mas cada pessoa precisa encontrar o que estimula elas. Eu acho que esse olhar, ele é muito importante, de acreditar, de você não duvidar. Não tem como você vencer sem você acreditar em você, no que você está fazendo. Não tem como você fazer isso sozinho, por isso você precisa de apoio. Então, olhe para quem te apoia e deixe de lado quem não te apoia, certo? E use isso como combustível para você chegar lá também. Tá vendo que o pensamento do seu pai, apesar de ser uma frase muito curta, ele é tão denso que você levou anos para compreender. E eu tenho certeza que quem ouviu essa lição de vida também talvez leve um pouquinho de tempo para compreender, mas ele é precioso. Agora, eu vou discordar de uma coisa que você disse. Você disse que quando você competia, você só mirava no prêmio e não no que aquilo representava, na coisa intangível. Olhando
em perspectiva, eu acho, na minha modesta opinião, no meu modesto ponto de vista, que você fez o certo, porque você não carregou tanta coisa nas suas costas. Você, só depois, assim como o pensamento do seu pai levou tempo para a ficha cair, você perseguiu aquele prêmio aquele dia. Você entrou naquele dia para fazer aquele movimento, pensando no prêmio, focando onde você queria chegar, e não levou tudo isso nas costas. E depois você se deu conta, porque demora, você se deu conta da grandeza e do significado daquilo que você fez. Então, o importante é isso. A importância é que você alcançou o que você buscava, alcançou o que você queria, o tangível. Mas o intangível veio junto e depois você se deu conta. É que o que isso significa, que foi o que eu falei, o orgulho da gente representar o Brasil, representar uma nação, de estar ali como brasileira, a gente tem noção, mas o que a gente persegue é o objetivo. E o objetivo, quando a gente é atleta, é a medalha, é o resultado. O meu olhar ali naquele momento é de foco de fazer o melhor que eu puder. E foi por isso, eu acho, que você se tornou uma campeã. Para ser a melhor de todas. Foco na missão. Foco na missão. É isso que eu queria. Esse ponto que eu queria chegar. Foco na missão. Exatamente. Foco na missão e persistência e muito amor. Olha, a gente já está de papo há 1 hora, o pessoal já está aqui buzinando no meu ouvido, mas eu queria, antes de a gente completar, vamos papear mais só uns 5 minutinhos aqui, porque eu preciso ouvir uma coisa de você. E tem uma pergunta aqui de uma pessoa que a gente já vai ver aqui no nosso telão. Eu vou descrever. Não, é simples a pergunta, é só para você explicar uma coisa. Você é influenciadora esportiva, como é o trabalho, os maiores desafios? Eu estou vendo aqui na tela e estou descrevendo para quem só está nos ouvindo. Você tem enorme repercussão nas redes sociais. Como é que é ser influenciadora esportiva, os maiores desafios, e como é que a gente pode se tornar influenciador das outras pessoas para o bem, como você faz? Acho que ser influenciadora esportiva descreve as minhas vivências do esporte e que hoje eu coloco de uma forma diferente na minha vida, não só dentro do esporte. Não é só influenciar as pessoas a fazer atividade física, atletas e crianças, mas influenciar as pessoas e, através das vivências do esporte, trazer tudo isso que a gente falou aqui. Acho que o que resume como fazer isso na rede, e para mim sempre foi uma barreira muito grande trabalhar na rede social. Porque até 2018 eu não gostava de nenhuma rede. Nunca quis ter. Mas eu entendi com o tempo também, e com essa evolução que é essencial que a gente tenha hoje um trabalho muito bom dentro da rede social. Ele é nosso portfólio de demonstração do que a gente faz. Pelo menos para mim é muito isso. Assim, eu mostro um pouco da minha vida pessoal, mas o meu foco ali é muito as minhas tarefas hoje que eu tenho como influenciadora esportiva. Eu entendi isso. Eu entendi que essa exposição ela era importante. Que além da gente fazer o que a gente faz, é importante que as pessoas olhem para o que a gente está fazendo. Até mesmo para a gente ter contratação e ter, né? Isso vale para qualquer parte profissão. Financeira, né? Essa estrutura financeira movendo ali, como tu falou, para qualquer profissão. A rede social, ela é um meio hoje que faz parte do nosso currículo. Então, ela é importante, ela é muito importante. A gente precisa ter uma seriedade no que a gente está fazendo ali. Mas uma seriedade com verdade. Que era uma coisa que eu sei, que eu, assim, eu passei por alguns gestores e até a gente encontrar o jeito, e o jeito era, assim, o meu jeito. Porque muitos gestores da rede social não queriam entender o meu jeito. Ah, mas isso não vai engajar. Eu falei, mas eu não quero engajar. Eu quero que as pessoas que olhem para isso entendam que isso é importante. Ah, mas não vai ter muito like. Ok, mas os likes que estão ali são likes verdadeiros. Não são só likes porque dão. Porque automaticamente apertam o dedo ali. Não, elas viram que aquilo tem uma importância. Eu acho que as pessoas que me seguem, elas me seguem porque eu sou como eu sou. E tirar essa essência minha é o que eu não queria. Então eu tive que aprender isso na marra, óbvio, né? Obrigada, né? As minhas gestoras todas que me ajudam, porque isso para mim é difícil.
Assim, eu tenho minhas limitações também, assim, restritivas. Não quero fazer, mas elas me ajudam. A gente tem, volto de novo, os profissionais são importantes pra gente poder entender, e essa maturidade, ela também vir com o tempo. Pra ser uma influenciadora, hoje a gente tem que ter uma imagem verdadeira, mas também ter uma imagem profissional quando a gente tá falando de rede social que a gente influencia. E isso eu tô falando de influenciadores total. Por mais que a gente às vezes veja assim, aquele influenciador ele é mais descontraído. Até essa descontração tem uma seriedade ali por trás dela. Então encarar isso com um profissionalismo de uma seriedade é muito importante, mas não é mais importante do que a verdade que tem que estar ali dentro. Isso pra Daiane dos Santos, isso pra Dai, tem que ter. Mais uma lição, muitas lições hoje que a gente aprendeu com você. Obrigado pela participação. Olha, teria assunto para mais 1 hora, já passou aqui de 1 hora, mas se eu tivesse que resumir tudo que a gente conversou hoje, eu diria que o mais importante foi essa palavra que você usou no final: verdade. Mostrar a nossa verdade. E aí a gente consegue ir conquistando as pessoas, para quem tem negócios, os clientes, para quem, sei lá, trabalha como apresentador de televisão, os telespectadores. É ser verdadeiro e trazer as coisas do coração. Isso é importante. Verdade e emoção. E amor. E amor. E também uma coisa muito importante, time, jogo de time. Então, antes de terminar aqui, tem um time por trás aqui da gente. Deixa eu agradecer aqui para todo mundo que trabalha. O Daqui Pra Frente tem apresentação e roteiro de Roberto Kovalik, coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli, produção de Flávio Coelho e Paula Paiva Paulo, operação de estúdio e áudio de Giacomo Vacchio e Rafael Leal, coordenação de design Guilherme Gomes, direção de arte Gabs e motion graphics Verônica Medeiros. E este episódio teve o apoio de Érica Hideshima, da nossa equipe de esportes. Muito obrigado, foi sensacional. Obrigada. Volta de novo? Promete? Me convida que eu volto de novo. Pra mim é um prazer estar daqui pra frente. Espero que as pessoas daqui pra frente aprendam cada vez mais aqui, com essas vivências e com esse meio de informação empreendedorial que tu tem trazido para as pessoas, Kovalik. Obrigada por esse momento aqui junto com vocês. Foi um prazer. Tchau, gente!